Tarde, pessoal. Como é que vocês passaram a noite? Como é que passaram a madrugada? Como é que passaram nesse amanhecer? Durante a manhã, durante a tarde? Espero que tenha passado bem. Que eu, meu filho, eu acordei, eu dormi bem, dormi cedo, dormi bem. Aí acordei, parecia que eu tava bem. Aí eu fui fazer uma taioba, cortar a taioba, fui colocar umas roupas de molho, porque a gente, mulher, gente, a gente dona de casa, mesmo passando mal, tem que levantar e pode estar sentindo dor, tem que superar, né, meu filho? É superação todo dia. Aí fui colocar uma roupa de molho, aí fui fazer uma taioba, fazer um angu para me comer. Aí eu vou esquentar a comida para a mãe, porque a mãe ela tem que comer assim que ela acorda. Porque senão, se eu der algum pão para ela, alguma bolacha, alguma coisa nesse sentido, ela não almoça direito. Então, assim, eu fico mais tranquila se ela almoçar bem, um prato cheio, na hora do almoço, assim, de manhã. E durante a tarde eu dou suco, igual hoje eu dei, ela almoçou bem, na parte da manhã eu vi. Depois eu dei para ela iogurte. Depois eu dei para ela um suco de melão assim, que eu bati no liquidificador melão. Depois eu dei para ela outro tipo de iogurte de morango. Tá muito calor aqui hoje, sabe? Tá calor demais. Tanto que a cliente falou que ia vir comprar no brechó. Eu abri o brechó de manhã e a cliente não veio. Porque eu tô indo lá, gente, só pela misericórdia de Deus mesmo, que eu fiquei lá em pé. E mesmo esse negócio que eu tô com ele aqui, mesmo em pé, tá doendo muito. E deixa minhas pernas bem assim, parece que, sabe, parece que ela tá bem pesada, né? E aí, mas assim, não tive enjoo, não tive dor de cabeça, não tive febre. Comi o angu com a taioba, dei a mata, a mãe que também comeu. Depois que ela almoçou, na hora que eu fui almoçar, que eu fui comer angu com taioba, ainda ela comeu angu com taioba também. Então, assim, ela tá se alimentando bem, graças a Deus. Eu me preocupo muito com a mãe. Por isso que eu fico com medo aí. Peço vocês para orarem referente aí ao meu exame, que daqui 40 dias ou 30 dias pode ficar pronto. Que Deus tenha misericórdia de mim. Me dê pelo menos mais uns 15, 20 anos, porque a mãe tá com 80 anos, né? E eu peço a Deus que ela viva mais de 100 anos, mas pelo menos eu cuidando dela, assim, mais uns 15, 20 anos, já tá bom, né? Mas eu coloco nas mãos de Deus e peço a Deus isso. Então hoje tá fazendo muito calor aqui. A cliente até falou que ia vir à tarde pegar um negócio aqui. Aí eu fui lá, liguei o ar-condicionado, mas ela ligou para mim falando que eu não ia vir hoje, que só ia vir amanhã. Mas aí ela ia pegar uma peça só, né, de roupa, R$ 20 baratinho. Aí ela pegou, pediu para separar uma outra peça para ela. E de 15, né, dá R$ 35. Então, assim, aí o que aconteceu hoje? Hoje eu consegui fazer o número 2 sem forçar. Acho que é porque eu tomei, assim, muito iogurte, eu comi ameixa, porque tá, assim, pra passar tá difícil, porque dói. E eu quero parar de pesquisar na internet esse negócio aí de câncer, sabe? Eu tô querendo parar de pesquisar essas coisas, que vai colocando coisa na sua cabeça. E aí, eu acho que eu fui no banheiro 3 vezes hoje. Saiu assim, fino. Das 2 primeiras vezes saiu fino. Igual o médico falou que, né, é um dos sintomas, né, do câncer. E que poderia ser, né? Porque eu só vou ter mesmo, né? Só vou ter mesmo, né? Causa. Aí o pai da minha filha falou assim: não, mas é porque você tá com hemorroida interna dentro do intestino e fora do intestino. Então, para passar fica difícil mesmo, né? Então, não vai sair aquele negócio enorme, vai sair uma coisa fina mesmo, porque tá machucado. Aí eu falei: não sei, porque
Eu até nem tava, eu parecia que eu ia fazer xixi. Quando eu cheguei lá, fiz, sabe? Aí eu também tenho um pé de Ora Pronobis aqui em casa, e eu comi Ora Pronobis, assim, mastigando, um molho de Ora Pronobis, assim, grande. Eu comi, tomei água, tô tomando 2 litros de água por dia, até mais um pouquinho, que eu ganhei aqui de uma cliente muito tempo atrás, né, um negócio de água de 2 litros. Aí eu tô tomando bastante água. Agora à tarde, gente, não tá doendo como estava doendo mais cedo. Já consegui aguar as plantas. Só assim, tô evitando de ficar sentada. Porque diz um colega meu que ele tem. Ele ficar sentado. Diz ele que parece que irrita mais, sabe? Então, evitar ficar sentado. Mas eu percebo que ficar em pé também, nossa, em pé também dói. Não é, parece que tá forçando uma coisa para baixo, sabe? Uma coisa horrível. Uma sensação horrível que eu não desejo para ninguém, gente. Então não fica lugar com muito calorento. Evita de sentar em lugares quentes. Vamos ver o que Deus vai fazer. Não marquei o outro médico, é ginecologista, que é médico de útero, para ver lá dentro essas coisas, porque tem que vir lá no serviço, né, da pessoa que vai me levar, porque eu já vou marcar para mim, para a mãe, que a mãe tá querendo ir também. É particular, né? Então, particular, dezembro, eles trabalham, não sei, janeiro. E aí eu vou segunda-feira, né, se Deus quiser, ele nos dando vida e saúde. Aí eu vou, ligo e marco para mim e para a mãe, né? Eu não gosto de fazer planos, não. Eu sempre falei isso com vocês aí. Se você pegar os outros vídeos, você vai ver. Se você tiver com depressão, levante, levante, tome um banho, arruma o seu cabelo. Não sei se você gosta de batom, eu nunca gostei de batom, por isso que eu não passo. Ah, é porque você é evangélica? Não, gente, não tem religião. Minha religião é Deus, Pai de Jesus. Minha religião é Ele, que é minha família, que é meu tudo na minha vida. Eu sempre falo isso aqui com você, sempre falei até antes de ficar dodói, né? Então, levante a sua cabeça. Se você está sofrendo por alguma coisa, se alguém falou alguma coisa contra você, ajoelha no seu quarto, conversa, fala o nome dessa pessoa para Deus. Ele gosta de escutar você, ele já sabe, mas ele gosta de escutar você. Ele sabe o que se passa na sua cabeça, o que se passa no seu coração. Ele conhece seus sentimentos, mas ele quer que você fale para ele. Chore diante dele, que as coisas vão mudar, gente. Mesmo que eu não esteja aqui mais, algum momento, lembre-se. Levante a cabeça, erga a cabeça, sabe? E cuidado, gente, dinheiro não aguenta desaforo. Cuidado, dinheiro não aguenta desaforo. Você pode viver com R$ 600. Se você tiver uma casinha, eu vi lembra que eu falei com vocês que eu vi uma moça de 13 anos de idade que morava ela e a mãe dela num quarto de 4 metros quadrados, 2 caminhão para ela, para a mãe dela, e o guarda-roupinha era de caixa de hortifruti. Então, e aí que o pessoal da igreja, né? Algumas pessoas ajudaram, fizeram um mutirão, compraram material e construíram para ela uma cozinha, deram fogão, deram gás. Então, assim, a mãe dela é acamada porque tem depressão e síndrome do pânico acamada. Então, assim, levante-se, não deixe isso acontecer na sua vida, não. Vá para o lugar que você gosta, como que você gosta, mas poupe o dinheiro, por quê? Porque nunca sabemos de manhã. Olha, eu estava bem um dia desses aí. Vocês viram, gente? Eu só estava sentindo calor, eu estava bem, eu estava trabalhando, eu estava assim, nossa, eu estava sentindo até muita energia. Eu ajudei, ó, a montar esse guarda-roupa aqui, carregando coisa pesada. Gente, pegando coisa pesada, lavando muita roupa porque estava muito quente. E de repente, olha, foi assim, ó, da noite pro dia que aconteceu isso. Você descobriu um troço horrível desse? Então, assim, levante a sua cabeça. Que Deus abençoe vocês, abençoe seu lar. Quando você for fazer sua comida, não reclame. Agradeça a Deus por cada caroço de arroz, caroço de feijão. Eu sempre agradeço. Eu vou agradecendo a Deus pela comida. Eu agradeço a Deus pela roupa que eu estou lavando. Eu agradeço a Deus na hora que eu estou limpando a casa. Eu peço a Deus para abençoar a casa. Então faça isso, agradeça, porque a gente tem que ser grato a Deus primeiramente. Seja grato com as pessoas também que te ajudaram, que te ajudam. Seja grato com você.
Goste de você, ame você. Olhe para dentro de você assim e fala: "Poxa, eu mereço ter momentos felizes. Eu mereço ter momentos", porque felicidade, gente, não existe para ninguém o tempo todo. Existem momentos alegres. Momento que você vai escutar uma pessoa, que ela vai falar coisas para você, vai te contar um caso, e você vai rir. Esse momento já é bom. Você ri da gargalhada, traz saúde para a vida das pessoas. O momento que uma pessoa te liga e pergunta como você está, se você está bem, te dá aquele sorriso e começa, sabe, a falar que está sentindo sua falta, é um momento bom. O momento que a pessoa te abraça com honestidade, com fraternidade, o momento que a pessoa vem procurar saber como que você está, o momento que o seu vizinho faz uma festa, tem um pedaço de bolo, traz para você, mas te repreender em nome de Jesus, abençoar, porque nós não sabemos o que se passa na vida dos outros, né? Cada um é uma pessoa diferente, né? Gente, eu achei tão interessante porque eu venho desabafando sobre o meu irmão, que é pastor da Assembleia de Deus, já tem uns 2 anos, né? Eu venho falando a verdade sobre ele. E teve momentos que eu me lembrei de um caso que aconteceu aqui na minha cidade, muitos anos atrás, que veio um pastor de fora da Rosca, ele era de Morés, mas tinha ido para a Rosca Seca da Assembleia de Deus e voltou. E aí, esse pastor, assim, apronta muitas coisas, sabe, gente? Eu já vi, ninguém me contou não, porque eu já vi ele aprontando. Eu falo assim, não pagar a conta, falar mentira, entendeu? Gostar de puxar saco de rico. Eu conheço ele e eu sei o que eu tô falando aqui para vocês. Eu vi, não foi ninguém que me contou. Me contaram outras coisas mais, mas o que eu vi é o que eu falo. Aí eu venho contando assim sobre o meu irmão, falando que ele não honra a mãe dele, que realmente ele é filho dela de sangue, mas ele não vem aqui, ele mora 10 minutos da minha casa, ele não vem aqui, ele não, o filho dele não vem aqui, que é neto dela de sangue, a nora também não passa aqui há muitos anos. Então, assim, só vieram aqui para pedir dinheiro. Eu não vou desmentir uma coisa que é verdade. A verdade, gente, é a verdade, sempre será a verdade, mesmo que eu não esteja aqui mais. Engraçado que eu comecei a falar com a dona Maria assim, dona Maria, se eu vier dormir com meus antepassados, vocês entendem? Não é por causa que eu falei do Tiago, porque o que eu falei dele é verdade. Eu não estou falando mentira, eu não estou inventando, eu estou falando a verdade. Porque tem gente, como aconteceu com esse pastor aí que eu falei para vocês, que eu conheço ele, aconteceu um acidente aqui na época e dizem que essas pessoas que estavam dentro do carro tinham falado talvez a verdade ou talvez a mentira, mas falaram deste pastor. E aí, quando chegou na linha do trem, porque para atravessar aqui para o meu bairro tem que atravessar uma linha de trem, o carro deles parou em cima da linha do trem e eles não saíram do carro, não deu tempo de sair do carro. Não sei, eles não saíram, gente. E o trem pegou e, ó, todos foram exterminados. E aí falaram, foram dormir com os antecedentes dele. Foram 3 pessoas, tinha acabado de até de sair de uma lanchonete, que eles acabaram de sair da igreja, Assembleia de Deus do culto, foram lanchar, estavam vindo embora, trazendo até um rapaz para casa dele. E aí, infelizmente, veio o trem e pegou eles. E aí falaram, aí o pessoal começou a falar que tinha sido porque eles estavam falando mal desse pastor aí, que eu falei para vocês, que ele atrasa conta mais de 3 anos, 4 anos. Ele, ele gosta muito, se ele marca com você, você é pobre, se um rico chegar, ele vai com o rico. Ele não se importa, ele nem manda recado para você, ele fica tão empolgado. Então, assim, coisas que eu vi mesmo, sabe? Coisa eu vi. Aí eu fui falei com a Dona Maria, falei, Dona Maria, se acontecer alguma coisa comigo, de eu vir a, né, adormecer com meus antepassados, não foi porque eu falei do Tiago, porque eu falei a verdade, não foi porque eu falei do pastor fulano, porque eu falei a verdade sobre ele. Não vem com essa historinha, porque estava falando do ungido de Deus. Não, não foi. É porque foi a minha hora, era o meu momento. Eu já venho falando isso, gente, eu estava boa, eu estava bem. Eu estava bem de saúde, eu estava bem e estava falando isso. Mas eu não eu falei isso, gente, porque
é muita história, né? A pessoa, tipo assim, eu tô falando a verdade sobre uma pessoa. Eu tô falando a verdade, entendeu? Eu, assim, eu não tô mentindo, eu tô falando a verdade sobre a pessoa. E, igual a mulher lá falou comigo, descansar com nossos antepassados, todo mundo alguma hora vai descansar. Só não sabemos como, de que forma será, né? Então, assim, eu não aceito isso, eu não aceito. Se eu descobrir alguma coisa, gente, ruim, eu vou falar mesmo. Ó, se falar, porque eu falei a verdade. Eu falei a verdade. Eu não falei mentira. Eu vou até no pastor-chefe da Assembleia de Deus, que é o dono da Assembleia de Deus aqui, e vou falar com ele. Ó, eu falei a verdade. Deus sabe, Deus é minha testemunha. Ele sabe que eu não menti em nenhum momento. Eu só falei a verdade. A verdade. Eu creio que Deus gosta da verdade. Eu creio que Deus gosta da verdade e não gosta da mentira. Porque tá falando lá que o pai da mentira não é ele, não. É outra pessoa. É outro ser. É outro ser. Então, gente, eu não tenho medo de falar o nome desse ser, não, mas vamos deixar ele para lá, né? Então, vamos levantar a cabeça, vamos viver o quanto de tempo, né? Um segundo, um minuto, uma hora, um dia, 2 dias, não sabemos quanto tempo nós temos. Olha o que aconteceu comigo aí, do dia para o outro, aconteceu esse negócio aí, gente, ó. Então, não sei o que vai acontecer, não sei o que Deus vai deixar para mim. Orem pela minha vida, por gentileza. Ore para que Deus me livre disso, que não seja o que o médico está pensando que seja. Então, assim, orem, por favor, pela minha vida. Eu peço a Deus pela vida de vocês, em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida, que possa te dar muito amor, momentos alegres, que você, se você estiver numa cama, se você estiver deprimida, triste, que você levante a cabeça, que você erga a sua cabeça, em nome de Jesus, que você é vencedora, porque você já nasceu, porque você venceu muitas coisas, eu tenho certeza que você já deve ter passado por muita coisa ruim nessa vida, mas você superou, você levantou a cabeça, você lutou, você, igual a fênix, né? Uma águia que ela, eu falo que eu pareço uma fênix. A fênix, ela morre, depois ela volta, ela renasce, ela é tão forte. Você é uma fênix. Nós somos fênix, né? Nós somos assim, adoradoras de Deus, nós clamamos a Deus, nós exaltamos a Deus, este Deus tão maravilhoso, né? Esse Deus bendito, este Deus que sabe todos os momentos. Você viu o cantor? O que aconteceu com ele ontem, o cantor evangélico? Eu esqueci o nome dele, gente. Não sei se é Daniel, acho que é Pedro, né? Acho que é Pedro. O nome, 30 anos de idade. Ele estava fazendo show na Bahia. E aí, o que aconteceu? Ele não era da Bahia, ele é de São Paulo, mas ele estava fazendo shows, lá um show evangélico na Bahia. Acho que a pregadora falou que ela pregou primeiro, uma coisa assim, e depois ele ia cantar, e ele cantando, parecia que ele estava bem. Eu vi o vídeo dele, e ele de repente, ó, caiu assim, ó, tá, já caiu dormindo com os antecedentes dele. Então, assim, nós não sabemos o que é de acontecer na nossa vida. Eu não faço plano para nada. Eu não fico falando, ai, o mês que vem, não. Eu falo assim, a cada segundo, cada minuto, cada hora pertence a Deus. Eu não sei o que Deus tem para minha vida, sabe? Eu só peço a Ele para não ficar sofrendo, que é horrível demais. Eu peço a Ele, sabe? Eu sei que eu sou muito pecadora, eu sei que eu já pequei demais, mas eu me arrependi demais de todas as decisões que eu tomei na minha vida, das escolhas que eu fiz. Eu me arrependi demais, eu me arrependo demais, eu me culpo até demais, referente ao que já aconteceu no passado. E eu até tenho que parar com isso, porque Deus perdoa, né? Mas eu prefiro ficar pedindo perdão toda hora para Deus. Eu peço perdão para as pessoas também. Só que o que é verdade, gente, é a verdade. A verdade é a verdade. Então, eu não vou falar mentira. Ele não vem aqui visitar a mãe mesmo. Ele não vem aqui dar um abraço nela. Ele mora 10 minutos daqui. Ele não vem, tem carro. Ele não vem aqui ver ela, ele não honra ela. O neto não vem aqui dar um abraço nela. Ah, se a mulher dele não gosta de mim, o que que tem a ver a mãe comigo? Eu saio daqui, entendeu? Então não tem nada a ver. Nada a ver. Tanto que ela já falou várias mentiras, e Deus está de prova disso. Falou várias mentiras a respeito da minha mãe, a respeito de mim. Então Deus tem prova disso.
Deus sabe disso. Então, assim, não vai ser por causa deles, não vai ser, por causa que é a minha hora mesmo, meu momento, e é o momento que Deus escolheu, porque eu não aceito que outro escolha, não. Eu aceito que Deus escolha, porque eu peço a Deus para repreender, para quebrar toda maldição hereditária, maldição em palavra, maldição em olhar, maldição, sabe, de inveja, que seja quebrado em nome de Jesus. Porque Jesus, o nome de Jesus tem poder, gente. É no nome de Jesus, o nome de Jesus, quando a gente pede Jesus, que é nosso advogado diante de Deus Pai Todo-Poderoso, todas as coisas acontecem, é o nome dele que tem poder. Então, nós pedimos que Deus quebre toda maldição hereditária, maldição em palavra, maldição em olhar, inveja, que seja toda obra de feitiçaria seja quebrada em nome de Jesus, porque o nome de Jesus é muito poderoso, ele é nosso advogado e ele quebra sim, porque ele é Deus, porque ele é filho de Deus, ele é o nosso advogado, ele é o único intercessor entre Deus e os homens. Então, vamos aqui em 1 Crônicas, capítulo 16, né? Ah, não, ontem nós lemos 16, que foi o cântico, né? 17. 1 Crônicas está no Antigo Testamento, tá bom? Ainda nós estamos no Antigo Testamento. 1 Crônicas, capítulo, aqui na minha página está 601, mas talvez a sua Bíblia é diferente, né? A página minha é 601. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 1. Quando o rei Davi já morava na casa dele, o rei Davi disse a uma pessoa chamada Natã. Natã era um profeta. Natã, profeta, veja, eu, rei Davi, estou morando numa casa de cedros, enquanto a arca do pacto de Deus, de Jeová, de Javé, Deus Pai de Jesus, está numa tenda. Versículo 2. Então o profeta Natã disse ao rei Davi, rei Davi, faça tudo o que o seu coração desejar, rei Davi, pois o verdadeiro Deus está com o Senhor, rei Davi. Versículo 3. Naquela mesma noite, o profeta Natã recebeu a seguinte palavra de Deus. Deus falou no ouvido do profeta Natã. Versículo 4. Profeta Natã, acorda, profeta Natã. Vá e diga ao meu servo, rei Davi. Olha, eu quero que você diga-lhe o seguinte. Assim diz Jeová, Javé, Deus Exército, Pai de Jesus. Não será você, rei Davi, quem construirá uma casa para eu, Deus, morar. Versículo 5. Eu, Deus, Pai de Jesus, nunca morei numa casa desde o dia em que tirei o povo de Israel do Egito até hoje. Mas eu, Deus, Pai de Jesus, fui de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Versículo 6. Durante todo o tempo em que eu, Deus, Pai de Jesus, Jeová, Javé dos Exércitos, andei com todo o povo de Israel, será que alguma vez perguntei a um dos juízes de Israel, a quem designei para pastorear o meu povo de Israel? Por que vocês não construíram uma casa de cedros para mim, hein, rei Davi? Versículo 7. Agora diga o seguinte ao meu servo rei Davi, disse Deus para o profeta Natã. Assim diz Jeová dos Exércitos, eu, rei Davi, eu, Deus, eu o tirei das pastagens de Detras, do rebanho, para que se tornasse líder do meu povo de Israel. Versículo 8, porque ele pastoreava as ovelhas do pai de Jessé. Versículo 8, estarei com você, rei Davi, aonde quer que você for, e eu vou eliminar todos os seus inimigos de diante de você, rei Davi, e farei um nome para você, rei Davi, igual ao nome dos grandes homens da terra. Versículo 9. Eu, Deus, Pai de Jesus, designarei um lugar ao meu povo Israel e os estabelecerei naquele lugar. Eles, o povo de Israel, morarão nesse lugar e não serão mais perturbados. Os maus não vão oprimir mais o povo de Israel, mas como fizeram no passado. Versículo 10. Desde o dia em que eu, Deus, designei juízes sobre o meu povo de Israel, vou derrotar, eu, Deus, vou derrotar todos os seus inimigos, rei Davi. Além disso, eu ainda lhe digo, rei Davi, eu, Deus, Pai de Jesus,
Jeová edificará uma casa para você, rei Davi. Versículo 11. Quando chegar o fim dos seus dias, rei Davi, e você se juntar aos seus antepassados, dormir com seus antepassados, eu, Deus, rei Davi, farei surgir o seu descendente, um dos seus filhos. Estabelecerei firmemente o reinado dele. Versículo 12. É ele quem construirá uma casa para mim, para Deus, Pai de Jesus, para ter o nome de Deus, que Deus mora nas densas nuvens. Ele não precisa de casa igual a mim, igual a sua, não. Ele mora nas densas nuvens. Ele cria uma casa com o nome dele. Então, ele falou para rei Davi que não era rei Davi que ia construir uma casa para ele, de cedro, mas seria o descendente dele quando o rei Davi fosse adormecer com os antepassados dele. Você sabe o que é adormecer com os antepassados, né? Então, e foi o que aconteceu, né? Foi o rei Salomão, que foi o filho de Batseba com o rei Davi, que ficou aí no lugar do rei Davi quando ele foi dormir com os antepassados dele. Versículo 13. E Deus ainda continua falando aí com o profeta Natan para passar aí, né, a profecia para o rei Davi. Eu me tornarei seu pai, rei Davi, e ele se tornará meu filho, o seu filho. Não retirarei do seu filho o meu amor leal, assim como retirei daquele que reinou antes de você, que foi o rei Saul. Versículo 14. Vou, eu Deus, Pai de Jesus, estabelecê-lo, rei Davi, na minha casa e no meu reinado para sempre, e o trono do seu filho durará para sempre. Versículo 15. E o profeta Natan transmitiu ao rei Davi todas essas palavras e toda essa visão que ele teve, que Deus deu para ele. Deus que mora nas densas nuvens. Versículo 16. Em vista disso, o rei Davi entrou e se sentou diante de Jeová e disse: Eu não falei para vocês entrar no quarto e orar em secreto teu pai, que ele te recompensará? O rei Davi fez a mesma coisa. O que o rei Davi fez no capítulo 16? O rei Davi entrou na casa dele de cedro e se sentou diante de Jeová. Quando a gente se ajoelha, a gente vai falar com Deus, a gente fica diante dele. E disse: Quem sou eu, ó Jeová Deus? Quem sou eu, ó Jeová Deus? E o que é a minha casa para que me tenhas feito chegar até aqui? Rei Davi sendo humilde. Deus gosta de pessoas humildes, não de pessoas arrogantes. Ele falou: Quem sou eu? Quem sou eu para o Senhor ter feito isso tudo que o Senhor fez aqui para mim, para me ter deixado chegar até aqui? Versículo 17. Como se isso não bastasse, ó Deus, Jeová, Javé, Deus Exército, Pai Jesus, também o Senhor me falas que a casa do teu servo, rei Davi, permanecerá até um tempo distante, lá no futuro? Quando eu for adormecer com meus antepassados, tu me tratas como se eu te devesse ser ainda mais enaltecido ainda, Senhor Jeová. Ô Jeová Deus. Versículo 18. O que mais eu, rei Davi, o teu servo, posso dizer ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus dono do céu, das nuvens, das estrelas, do sol, do vento, do oxigênio? O que eu posso te dizer sobre a honra que me dás? Hein, Senhor Deus, visto que conheces o teu servo tão bem, porque Deus conhece você, conhece a mim também. Versículo 19. Ó Jeová, por causa do teu servo e de acordo com o teu coração, fizeste todas essas grandes coisas por revelar a tua grandeza. Versículo 20. Ó Jeová, não há ninguém igual a ti, Jeová, e não há mesmo, gente. Não há ninguém igual a ti, Jeová, e não há Deus além de ti, Jeová, não há mesmo, não. Tudo que já ouvimos confirma isso agora, com a tua promessa. Versículo 21. Que outra nação na terra é como o teu povo de Israel? Que outra nação? Nação brasileira? Nação americana? Será que elas são igual ao teu povo de Israel? O verdadeiro Deus resgatou o povo de Israel como o seu povo, para ele, o povo para ele, para Deus. Os resgatou como seu povo e fizeste um nome para ti,
por realizar coisas grandes e atemorizantes. Deus faz coisas grandes e atemorizantes, que você fica até de temor, você fica até com medo de coisas que ele faz, de tão grande que é a misericórdia de Deus e o poder de Deus. Expulsando nações de diante do teu povo de Israel, que resgataste lá do Egito. Versículo 22. Fizeste, Senhor Deus Todo-Poderoso, do teu povo de Israel, o teu próprio povo, para sempre. E tu, ó Jeová, te tornaste seu Deus, o Deus do povo de Israel. Versículo 23. Agora, ó Jeová, que a promessa que fizestes a respeito do teu servo rei Davi e da casa do teu servo rei Davi se mostre fiel para sempre, e que tu, Senhor Deus Todo-Poderoso, faças assim como prometestes a mim. Versículo 24. Que o teu nome, Senhor Jeová, Senhor Javé, Deus Exército, Pai Jesus, permaneça e seja enaltecido para sempre, para que as pessoas digam: Jeová dos Exércitos, o Deus de Israel, é Deus para Israel, e que a casa do teu servo rei Davi seja firmemente estabelecida diante de ti. Versículo 25. Pois tu, meu Deus, revelastes ao teu servo rei Davi o propósito de edificar para ele uma casa. Por isso é que o teu servo rei Davi se sente confiante para fazer esta oração a ti. Versículo 26. Ó Jeová, Javé, Deus exército, dono do sol, dono das estrelas, dono das nuvens, dono do céu, dono do vento, dono da chuva. Tu és o verdadeiro Deus e prometeste essas coisas boas a respeito do teu servo. Versículo 7. Portanto, que seja do teu agrado abençoar a casa do teu servo rei Davi, e que a casa do teu servo rei Davi permaneça para sempre diante de ti, ó Deus Jeová, pois tu a abençoastes, ó Jeová, e a casa será abençoada para sempre, porque quando Deus abençoa, minha filha, Deus abençoa. Então, para você ver que o rei Davi, que Deus amava tanto, rei Salomão, os ungidos de Deus, eles adormeceram com os antepassados dele. Então, nós também vamos adormecer com nossos antepassados em algum momento, na hora de Deus, né? Então, gente, fique com Deus, que Deus abençoe o lar de vocês, se inscreva neste canal, veja esse vídeo, arrumando casa, fazendo comida, escute, levante a cabeça, vai tomar um banho, vai lavar esse cabelo, vai colocar uma roupa bonita. Ai, você não sai de casa, coloca para você. Eu também não saio não. Coloca para você, olhe para você, goste de você. Coloca uma música, coloca um hino, coloca uma música e dance. Dance, dance, dance com Deus, dance pensando em Deus sentado no trono dele, lá no céu, lá na glória. Dance com Deus, isso, dance com Deus, fale com Deus, chore com Deus, sorria com Deus e ore sem cessar a Deus, porque Deus é o único que tem todo o poder que o dinheiro não compra. Deus abençoe.